E daí, pessoas? Hoje é a live 64 do Café com Oratória e hoje vamos falar sobre o que vem depois do medo, que é o aprendizado. Estou aqui no escuro, pronto para começar essa live. Então vamos lá, colocando o tema. Live 64. Depois do medo vem o aprendizado. Ok. Muito bem. Hoje vai ser na raça, na escuridão. Faltou luz aqui. Então vai ser diferente. Ontem faltou luz na metade. Hoje estamos assim do início. Tá punk a coisa. Vamos compartilhar o nosso post. Olá, cheguei Brasil, tô sem luz também. Ei, que beleza. Hoje vai ser punk. Tá um terror. Só eu mesmo pra não desistir. E tu também, né? Pra estar aqui. Muito bem. Tô bem, muito bem. Estamos sem luz, pessoas, mas estamos firmes e fortes. E vamos começar daqui a pouco. Na verdade, já começamos. É nóis, Queiroz. É nóis. Aqui do meu lado tem uma janela que está aberta, mas praticamente sem efeito. O dia não clareia. Eu tô acordado desde as 5h30. Uma escuridão. Uma escuridão e eu economizando a bateria dessa luz aqui que tem aqui. Que é a única que eu tenho para vocês poderem me enxergar. Então, mandem uns coraçõezinhos aí para trazer o povo. Conto com vocês. Vou mandar uns aqui, ó, já que eu tô através do meu outro perfil. Queiroz não. Ah, é verdade, Queiroz não. Queiroz não tá embaixo, já faz tempo, né? Agora tá preso. Pode dar problema, é. É nós. É nós. Sei lá, não consigo pensar nos nomes. Muito bem. Sobre o que eu vou falar hoje? Vou descobrir. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Só depois do medo vem o aprendizado. Esse era o tema. Legal. Hoje eu não consegui de manhã mexer no meu tema porque eu não enxergava. Bah, hoje não vamos chegar nem perto dos apóstolos. Caramba! Caramba! O que está acontecendo? O algoritmo do Instagram, ele... Faltou luz lá também. O que está acontecendo, povo? Bom, olha aí, ó. As coisas vão acontecendo. Bom, na escuridão, na luz,
no escuro, pouco importa. Nós fazemos esse negócio na raça. Vou dizer de onde veio a ideia do tema, antes de eu começar. Assim, só depois do medo vem o aprendizado, né? Olha como é que surgem os temas. Eu posso fazer outra live só falando sobre como é que surgem os temas. Vou falar sobre isso outra hora. O pessoal tá achando que ainda não amanheceu. É, né? Aí também tá um escurão aí. Aqui em Porto Alegre tá muito escuro, muito mesmo. Eu tô na Zona Sul aqui, no extremo sul, tô em Belém Novo. Mas tá muito escuro. E um vento. E sem luz, aqui não tem luz. Não vejo. Ah, lá adiante tem luz, né? Tá punk a coisa. Sabe de onde vêm os temas? Como é que eu faço os temas? Olha que interessante. É uma coisa meio maluca. Mas eu pego referências as mais doidas possíveis. Eu estava seguindo Eu sigo sigo pessoas, sigo produtores de conteúdo e tem uma delas que é uma que fala sobre finanças. E volta e meia eu vejo as coisas dela. Domine suas finanças. E ela fez um vídeo exatamente sobre isso. Sobre sair da zona de conforto, na verdade era sobre isso. E aí ela falou sobre essa jornada de sair da zona de conforto e se desenvolver num videozinho desses curtos, tipo os que eu faço. E eu disse, que interessante. Na hora que eu olhei, foi ontem. Quando eu olhei o vídeo dela, ela fez todo sentido para mim, porque por causa do que eu já estava sentindo dentro de mim. É assim que funciona a ideia de um tema para mim. Eu vejo uma coisa e aí isso ecoa no meu coração. Que fofo. E sabe por que ecoou isso no meu coração? Do medo e do aprendizado, que é o que eu vou falar hoje, né? Que depois do medo veio o aprendizado. Ecoou no meu coração porque eu fiquei o final de semana inteiro assistindo, vocês vão rir talvez, mas eu fiquei assistindo todos os filmes do Rocky Balboa. Eu sou muito fã pelos filmes do Stallone, dessa época, né? A jornada do Rocky Balboa, para mim, é uma das coisas mais fantásticas da história do cinema. Não que eu entenda tanto de história do cinema, mas é muito legal. Eu acho muito inspirador. E ainda por cima, reflete uma nostalgia da infância. Eu vi vários filmes do Rocky no cinema. Então, para mim, a jornada do Rocky é tudo de bom. Alguém já viu o Rocky? Algum dos filmes do Rocky aí? Alguém que está me vendo? Aqui é todo mundo novo, né? Só eu que estou de velho aqui. Vocês têm alguém velho que nem eu que viu o Rocky no tempo em que... Eu tô falando do Rock mesmo, né? Inclusive tem a cara do Rock. Não é esse Rock, Pamela. Bom dia, Mari Rodrigues. Não é esse Rock, Pamela. Que Rock? Eu tô falando do Rocky Balboa. Rocky Balboa. Ó, o Abel. Abel! Tu tá aí? Eu não vi, passou. Abel, querido. Aí, ó. Tá aí, achei outro velho que acompanhou a saga do Rock. Quantos filmes do Rock tu viu, Abel? Todos? Tu teve a paciência de ir vendo cada um deles, assim, tipo o Jason, né? Sexta-feira 13, que é outra coisa velha também. Sexta-feira 13 eu abandonei, né? Porque era muito ruim. Mas o Rock eu vi até o último. Faltava eu ver os 6. Termina no 6. Todos, o Abel. Abel é cara raiz. Cara raiz é assim, cara. Tem que ver Rock. Gente, pessoal jovem, vejam Rock. Talvez vocês não entendam o significado profundo que é a história do Rock, porque é uma coisa old school. O primeiro filme, o Rock 1, é de 1976, o ano em que eu nasci. 76.
E aí a cada 3 anos tinha um Rock. O Rock 2 é de 89 por ali, 89, 79, depois o Rock 3 é de 82 e assim vai indo. Mais de uma vez, Isabel. Eu resolvi rever todos. Não sei se tu estava aí desde antes. Rambo, diz a Pamela. Rambo, tá? É Rambo também. Tem vários e é do Stallone. Mas o Rambo é tosco, assim. Quer dizer, é legal porque é velho, assim. Tudo que é velho é bom. Tá? Mas o Rock é uma coisa assim. O Rock, pra você ter uma ideia, tô falando sério, tá? Tem tudo a ver com o tema que eu vou entrar daqui a pouco. Mas o Rock, eu estou fazendo uma cena um pouco enquanto clareia um pouco o dia, porque a luz está começando a dar os doces, eu estou sentindo aqui que é a bateria, né? Então, daqui a pouco vai clarear aqui e aí vai ser melhor. Mas falando, isso tem tudo a ver, porque é da onde surgiu o tema, tá? O Rock 1, ele foi um filme tão bom na época que ele concorreu ao Oscar. E naquele ano, para vocês terem uma ideia, naquele ano era o ano do Taxi Driver, que é o filme do De Niro, do Robert De Niro, que foi super aclamado e tudo mais. Então o Rock era um filme, quando surgiu, foi super elogiado. E o Stallone, por esse filme, ele concorreu ao Oscar, com aquela cara dele, né? Que parece que não tem expressão, que é sempre a mesma coisa, mas ele concorreu ao Oscar por Rock 1. E todo mundo achava que aquilo lá era uma atuação, mas na verdade era o próprio Stallone sendo Stallone. Ninguém conhecia o Stallone naquela época. É muito, muito interessante a história desse filme, porque ela reflete a história do próprio Sylvester Stallone, que é o criador da história do rock. O Stallone é o criador do rock, ele foi diretor do rock, ele atuou no filme. E olha que interessante. E tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, tá? Tudo a ver. Não é à toa que isso aqui tá acontecendo. Olha só que interessante. O Stallone, ele tem uma jornada pessoal interessantíssima, cara. Ele nasceu com forceps. Eu também nasci com forceps. Alguém já nasceu a forceps? Eu, pelo fato de nascer a forceps, é que eu tenho a cabeça achatada aqui em cima, assim. Que não dá pra ver, mas eu tenho a cabeça achatada. Acredito eu que foi o forceps. Então, forceps é um treco, né? Pra quem não sabe o que é, porque hoje em dia todo mundo nasce de cesariana, né? O forceps é um troço que, pra quem é da área médica e sabe, tem algum médico aí, a Milena aí que é da odonto deve saber, e as mulheres talvez saibam, mas acho que vocês não têm mais que passar por isso. Mas o forceps é um troço que tu enfia na cabeça da criança assim para puxar ela na hora do parto, natural. E fizeram isso com o Stallone. E o Stallone, por causa disso, porque o forceps ele pressiona a cabeça da criança para puxar. No caso do Stallone, isso gerou uma paralisia em metade do rosto dele. E é por isso que o Stallone, ele teve que fazer muita fisioterapia para conseguir ter expressão, conseguir ser ator. Ele queria ser ator, mas a paralisia faz com que parte do rosto dele não responda. E tudo por conta do forceps, do nascimento dele. Então, tu imagina os empecilhos que esse homem passou para conseguir fazer o que ele queria, que era atuar. Cara, muito legal a jornada do cara. Aí o cara era um ator assim de 15ª categoria nos Estados Unidos e já tinha feito até uns filmes assim, tipo eróticos, assim, sabe? Tem filmes, eu me lembro nos anos 80, todo mundo falava de um filme do Stallone que ele tinha feito um filme erótico. E isso é o fim da várzea para um ator que quer se tornar um ator, né, de verdade e tal, e Hollywood, essas coisas todas. E aí o Stallone estava lá, ferrado como ator, mas querendo ser ator, até que um dia ele vendo uma luta de boxe, ele gostava de boxe, ele vendo a luta do Muhammad Ali, que era o Cassius Clay, né,
os maiores lutadores de boxe de todos os tempos, ele viu uma luta e ele viu a superação do Muhammad Ali naquela luta. E ele era um admirador do estilo do Cassius Clay. Cassius Clay e Muhammad Ali são a mesma pessoa. Tá? É que ele era Cassius Clay e aí ele se converteu ao Islã e aí ele virou Muhammad Ali. E aí ele se emocionou com aquela luta e escreveu o roteiro em 3 dias. Em 3 dias ele escreve o roteiro do Rocky. Do Rocky 1, né? O único Rocky que existiu até então, quando ele cria o roteiro. Ele leva para os estúdios de Hollywood, todo mundo gosta do roteiro, todo mundo se encanta pelo roteiro. Mas queriam que outro ator encenasse o Rocky, e não o Stallone. Mas o Stallone disse que ele queria ele mesmo encenar, ele ser o Rocky. E os estúdios disseram, não, tu não vai ser o Rocky. E ele disse, não, eu quero ser o Rocky. E os estúdios disseram, não, tu não vai ser o Rocky. Nós te pagamos uma grana para comprar o teu roteiro, mas tu não vai ser o Rocky. O cara estava ferrado, sem dinheiro. E aí chegam a oferecer até $30 mil pelo roteiro. Cara, se tu tá ferrado e te oferecem $30 mil por um roteiro que vai estrelar em Hollywood, nos anos 70, que $30 mil nos anos 70 era uma grana muito maior do que já é hoje. Pra a gente, brasileiro, $30 mil tá nada mal, né? O que dá aí $30 mil, né? Dá 150 mil, nada mal. Mas te imagina nos anos 70, isso equivaleria a muito dinheiro naquela época. Ele não aceita. Ele diz, o Rocky serei eu ou ele não será ninguém. E aí o estúdio se dobra. Os produtores se dobram a ele e ele atua sendo o Rocky. E aí o Rocky vira um sucesso. E o Stallone fica conhecido como o Rocky, o lutador. E aí, cara, é que entra na jornada do Rocky. Deixa eu só ver o que as pessoas escreveram, porque eu fiquei falando muito tempo. Vamos ver. Espera aí. Eu já continuo a história e entro no tema. Bom dia, professor. Olha, Carol, amada. Soledade, eu lembro de ti, Carol. Turma de Soledade lá da UPF. Pamela, logo imaginei. Não sei o que tu imaginou, mas é coisas da Pamela que ela imaginou, alguma coisa que eu falei. Sim, meu tio nasceu com fórceps, viu? Fórceps. Fim da várzea. Verdade, Milena. Stallone tem minha admiração. Não, o Stallone é o cara, gente. O Stallone é tudo de bom. Espera aí um pouquinho, quase que eu encerrei o vídeo. Meu Deus. Espera aí, só um pouquinho. Deu. Então, o Stallone é o cara. Stallone é o cara. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que a história do Rocky é a história, no fundo, do Stallone. E o primeiro filme, se você for ver hoje, ele é um filme lento, assim, tá? Mas o mais legal do Rocky é a jornada pessoal dele. E o que vai acontecer, né? Vou dar uns spoilers. Vou dar spoilers do Rocky. Você não viu o Rocky agora, nesse momento, tampe os seus ouvidos, porque eu vou dar spoilers de um filme de 40 anos atrás. Não mais, 76, 40 e picos anos atrás. O Rocky, na primeira luta, ele perde. Sim, ele perde. Até quando eu estava vendo isso, eu coloquei aqui o que a dublagem no Brasil fez, né? O Brasil, enfim, é um país peculiar. Na dublagem brasileira ele não perde, ele empata. Sim, no filme legendado, o Rocky, no filme como ele é, o Rocky perdeu a primeira luta, no primeiro filme. A luta dele contra o Apollo Creed. E ele perdeu, mas na dublagem ele empata. Por quê? Porque os dubladores brasileiros são os idiotas, né? Não dá para entender o que fizeram o estúdio de dublagem no Brasil. Tá, mas não é disso que eu quero falar. O que acontece? A jornada do Rocky é assim, ele perde no primeiro, aí no segundo filme tem a revanche contra o Apollo, que era o grande lutador, né, da jornada dele. E depois, no terceiro filme, então ele perde no primeiro, no segundo tem a revanche, aí ele ganha e se torna campeão mundial.
Quando ele se torna campeão mundial, e é toda uma jornada linda, assim, é muito legal, ele acaba ficando uma celebridade, ele acaba ficando super popular, ele acaba, enfim, ganhando muito dinheiro. E aí o Rock ele deixa de ser um lutador raiz para ser um lutador Nutella. O Rock ele acaba ficando frouxo. Ele acaba tendo toda a tecnologia à disposição dele, tudo ali, muito fácil. E aí chega um desafiante do Rock, no Rock 3, tá? Um desafiante novo, que inclusive o ator era um ator que faz o Rock 3. O inimigo do Rock é o cara que fazia o BA, tá? Isso é para ficar velho também, que era um seriado antigo chamado Esquadrão Classe A, era o BA, tá? Então chega um lutador novo que desafia o Rock e o Rock aceita a tal da luta e toma uma surra e é nocauteado. E o cara era insuportável, o vilão desse Rock 3 aí. Acaba dando um empurrão no Mike lá, que era o treinador do Rock, o Mike morre, é uma história toda. Tá, tô dando spoilers de filmes antigos. Ok, daqui pra diante eu não vou dar mais spoiler, é só até o 3, tá? O 4, 5, 6 vejam porque é muito bom. O 6 especialmente, o 6 é lindo, o 6. Tá, onde é que eu quero chegar? Aqui. No filme 3, o que acontece? O Rock perdeu o prumo. O Rock ele ficou um lutador comum. E aí ele precisa, depois que ele perde, ele fica sem saber o que fazer. Ele fica sem norte. E é sempre assim as histórias do filme do Rock, tá? Ele tá lá, ele se ferra, e aí no final ele dá um jeito e luta, e as coisas acabam bem. Mas é muito lindo de ver. E aí o que acontece? No Rock 3, ele perde a gana, ele perdeu a gana daquele lutador raiz que ele era. Ele perde a força interior para se superar, para querer dar o que ele tem de melhor numa luta, no caso ali. E o que é legal é que nesse momento em que ele perdeu o título, ele perde o título mundial para esse desafiante que é insuportável, a gente fica com ódio no filme desse cara, do chato, do insuportável. Ele é o cara é grosseiro, o vilão ele é um insuportável no filme. E aí, o que acontece? O novo treinador dele acaba sendo o Apollo, que foi o primeiro lutador do Rock, que lutou contra o Rock. O Apollo Creed. Inclusive, o filme novo que vocês devem ter visto, que já tem o 1 e o 2, que chama-se Creed, é a história do filho do Apollo Creed. O Rock nunca termina, né? Terminou no 6, mas ele continua aparecendo no Creed, que é, pelo que eu vi, muito legal. Ainda não vi. Estou começando a ver o Creed, mas não terminei. Estou muito curioso para ver a jornada do Creed. Tá. Mas o Apollo Creed pega e leva o Rock para treinar. E o Rock não tem motivação nenhuma. E o que acontece? O Rock não se desenvolve, o Creed já está irritado, o Apollo Creed está irritado com o Rock porque ele não... Pô, vai ter a revanche dele agora com esse insuportável, ele precisa recuperar o título e até virou uma questão pessoal, assim, porque o cara ofendeu ele, ofendeu a mulher dele, o vilão esse acabou até ocasionando a morte do Mike, que era o treinador dele. Então, mesmo com tudo isso, o Rock não se motiva. Aí, o Apollo leva o Rock para o lugar onde ele, Apollo, começou a carreira dele, que é um bairro só de negros, na Filadélfia. Não é na Filadélfia, é em outro lugar. Não, acho que é na Filadélfia.
leva ele num bairro só de negros, o Apollo é negro, e tu imagina nos Estados Unidos, sabes que o racismo lá é muito, vocês estão vendo o que está acontecendo hoje, o racismo ele é muito mais agressivo do que no Brasil, nem se compara o racismo que a gente tem para o racismo que existe lá. E nos anos 70 isso era muito pior. Negros não se misturavam com negros. Negros não se misturavam com brancos e vice-versa. Brancos não se misturavam com negros. Mas o Apollo leva ele nesse bairro de negros, nesse ginásio, nesse local onde se luta boxe, se aprende boxe. Lá o Apollo encontra vários lutadores que ele lutava, que ele conheceu, e o Rock é super bem recebido. Super bem recebido. E aí, o que o Apollo diz pro Rock? Olha bem pro olho desses lutadores. Eram todos lutadores assim, de ou iniciantes, ou que não tinham nem um terço, nem um décimo, talvez, do prestígio dos dois, do Rock e do Apollo. O Apollo tinha sido campeão mundial, o Rock também. E ele é super bem recebido pelos caras e ele olha, o Apollo mostra pro Rock e diz assim, olha no olho desses caras, olha no olho deles agora. E aí o Rock olha no olho deles. E aí o Apollo diz, esse é o olho do tigre. Esse é o olho de quem tem a gana para ganhar. Tu precisa recuperar esse olho do tigre. E inclusive daí vem, nesse filme que vem a música, a famosa música, é no Rock 3 que vem a famosa música The Eye of the Tiger, que todo mundo já ouviu e todo mundo lembra. Em qualquer academia que toca essa música, todo mundo consegue ter mais motivação para fazer o seu treino, que é aquela famosa tan, 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 The Eye of the Tiger. Todo mundo conhece essa música, né? Todo mundo conhece Eye of the Tiger. Por favor, se vocês conhecem Eye of the Tiger, só bota sim para sim e não para não. Se tu não conhece, eu vou fazer bullying contigo. Tu tem que conhecer The Eye of the Tiger. Quem conhece aí põe S de sim. Quem não conhece põe N de não. O olho do eu quero. Exatamente isso. Eu diria até mais do que isso. É o olho do eu faço. Mais do que eu quero. É eu faço. Eu vou lá e faço. Quero nem saber. Quem conhece? Sim, sim. Aí, ó, o pessoal conhece Eye of the Tiger. Joãozinho Luiz, olha só, filho da Ângela e do Rodrigo querido. Tá aí, até o Joãozinho conhece, que é um jovem demais. Tá aí, ó. Todo mundo conhece Eye of the Tiger. Eye of the Tiger é o máximo. E aí o que acontece? Agora começando a clarear o dia. Tô salvo pela luz do dia. Ainda tá sem luz aqui, pessoas. A minha luzinha que eu botei aqui tá começando a se apagar. A bateria tá acabando. Pamela, sim, mas prefiro fundo da grota. Não sei o que é isso, Pamela. Traduz, pelo amor de Deus. Prefiro o fundo da grota. Não sei o que é isso. É alguma coisa de jovem. É o pai, professor. Não tem Instagram. Uso dele. Ah, tá. Tu não tem Instagram, Rodrigo? Eu tava achando. Tu usa o Instagram do teu guria? Então, Rodrigo. Ah, eu tava achando que o Joãozinho não podia conhecer quem é o Rock. Tu tem que ensinar pra ele se ele não conhece, ora. Bom, por que eu tô falando tudo isso? O que isso tem a ver com o tema? Vou te dizer agora. Contei toda essa história na escuridão para agora sim podermos falar do tema. Gente, você sabe o que é a zona de conforto. Todo mundo já ouviu falar da tal da zona de conforto. E agora eu vou fazer um paralelo com toda a jornada do Rock. Vou pedir para entrar para explicar. Pode pedir. Será um prazer, Pamela. Um prazer. Pede.
Quer entrar? Vou te chamar. Só confirma se tu quer entrar que eu vou chamar. Milena, minha mãe usa o meu Instagram. Aí, ó, viu? Quer entrar mesmo, Pamela? Eu te chamo aí. Só diz que sim que eu te chamo. Aí tu me explica o que é esse troço aí. Bom, enquanto a Pamela se decide, vou lá. Então, olha só. Zona de conforto. Todo mundo ouviu falar da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aparece em todas as histórias, em todas as narrativas. Me tirou da zona de conforto. A Pamela de fato vai entrar. Na escuridão, eis que Pamela surge. Tchau, 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 Travou? tchau. Eu tô parecendo travada com uma cara de louca. Tu tá- Que Aqui não droga! tá aparecendo nada. Tá tudo escuro. Graças a Deus, porque eu tô com a cara horrível. Pô, Pamela, nós queria ver essa cara de gringa aí. O Meu mundo Deus, quer ver. que absurdo! Me chama de novo, Brasil! Tá, vou te tirar e eu te chamo de novo. Peraí. Tá. Remover Pamela. Pamela foi banida. Vamos chamar ela de novo. Ver se a coisa vai funcionar. Ah, live muito avacalhada, né? Vai fazer o quê? Faltou luz, tá tudo assim. E pra deixar claro que a live está avacalhada, entra a Pamela. Ela nunca entra, resolveu entrar hoje. Aí, ó. Não funcionou. De novo. Não funcionou. Tá, Ai, agora eu tô triste. Porque 4G. eu tenho um pouquinho de luz aqui. Eu tenho um pouquinho só. Tu tem luz? Eu tenho um pouquinho, um pouquinho. Bem pouquinho. Pois é. Ah, muito. Tá. Mas a gente tá ouvindo a tua voz. Tu pode ao menos dizer o negócio da grota que eu não entendi. Não, o fundo da grota, prof. Baitaca, pelo amor de Deus. Tu quer música mais motivacional? Fui criado na campanha em Rancho de Barra e Capim. Baitaca, Bem mais claro, mas motivacional. claro. Mas eu não, essa música eu conheço. Agora que tu falou, Eu vou te mandar o link. Daí tu decora e me daí a tua manda o próxima link. live vai ser sobre isso. Baitaca, vai ser do lugar de que Eye of the Tiger, nada, né? Baitaca, Tem que ser mais raiz. claro. Eu achando que rock é raiz. Que raiz Não, nada. jamais. Tu é raiz. Jamais. Deus o livre. Ah, que pena que eu não tô te vendo aí. Não, num outro dia, então daí eu apareço. Tô com toda a minha Sim, formosura. isso. Diz para as pessoas entrarem no teu Insta lá do Endireitando. Dá um recado aí na Pessoal, escuridão. vocês que estão aí assistindo o Prof. Ronaldo e ouvindo essa voz de pato, cueca, é, vocês podem ir lá seguir a gente no @endireitando_LP, que é uma página que eu e o Léo a gente criou. O Léo é meu amigo, foi aluno do Prof. Ronaldo também. Que vai falar sobre as curiosidades e dicas sobre o direito, atualidades e tudo mais, uma maneira mais fácil do pessoal entender. Porque eu não sei porque esse pessoal do direito é um povo meio metido, que gosta de complicar com as palavras, e daí a Isso. gente, né, tá descomplicando. Muito De bem. repente pode Muito um bem. vídeo cantando com background. Tivemos um momento de marketing aqui, né? De um Temos um momento de oferecimento. marketing. Oferecendo. Um oferecimento Pamela Petróleo. Quack. Quack. Tá, entra um dia aqui de novo que nós queremos te ver. Tá. Um dia que eu tiver horário de trabalho diferenciado. Isso. Isso. Beijocas. Beijo. Pamela é um, é um doce e ao mesmo tempo um karma na minha vida. A Pamela é tudo de bom. Tudo de bom. Beijo pra ti, Pamela. Volta então, criatura, e pensa em mim. Não pensa em mim não, no que eu vou te dizer. Assim, ó. O que que acontece? Prof, por que você tá se balançando? Não sei, é porque eu tava agoniado que eu não tava vendo a Pamela. Eu fico agoniado com ver uma tela preta. Eu acho que é por isso. Não sei. Então vamos lá.
Zona de conforto. O que acontece? Todos nós já passamos por momentos de desafios na vida. E todos nós temos uma tendência a querer ficar na tal zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é o estado em que a gente está, com todos os seus limites, todos os seus problemas, mas que mesmo assim é confortável. A zona de conforto é aquilo que a gente tem lá no ventre das nossas mamães. Nós estamos lá, quietinhos, e em algum momento acontece alguma coisa com o corpo das nossas mamães que faz com que a gente tenha que nascer. E isso chama-se vida. A vida vem e nos empurra para nascer. E o nosso desejo, nesse momento, é ficar lá. É continuar lá. Porque lá a gente tem o nosso alimento, está tudo escuro, a gente não enxerga, a gente nem sabe o que é enxergar, a gente não sabe nada de nada. Mas o desejo primeiro é continuar lá. Quando o corpo da nossa mãe nos empurra para fora, eu não sei, e eu acho que ninguém sabe direito o que o bebê sente. Mas eu sou capaz de apostar que o que ele sente é medo. É o primeiro sentimento. O primeiro sentimento que acontece com o bebê no momento em que o corpo dá esses sinais do nascimento deve ser medo. Vocês sabem que o medo de cair, ele existe desde o nascimento. As crianças, nós temos um instinto que é um instinto de nos proteger de uma queda. Por isso que os sonhos que nos fazem acordar durante a noite, um dos sonhos que nos fazem acordar sempre durante a noite é quando a gente sonha que está caindo. A gente acorda. Nós temos medo de cair. E esse medo ele vem desde o nascimento. Ele nos acompanha. É um instinto de autopreservação. O que acontece? Quando o corpo da mãe dá os sinais de que nós vamos nascer, sentimos medo, queremos ficar lá dentro. Mas a vida vai nos empurrando para fora. Simplesmente vai nos empurrando. E só porque a vida nos empurra e a gente nasce, mesmo com o medo, é que nós podemos abrir os olhos com toda a dificuldade do mundo. Quando nós abrirmos os olhos depois do nascimento, aliás, depois do nascimento, quando nós sentimos a luz, não conseguimos abrir os olhos. E só depois de muito tempo é que os nossos olhos vão se abrir. Os nossos pulmões parece que eles não conseguem puxar o ar. É difícil, é dolorido. O nascimento é dolorido, é um desafio. Mas perceba que só depois que nascemos é que conseguimos crescimento.
A vida, ela só se forma. Aliás, a nossa vida, ela só se desenvolve, nós só somos capazes de crescer depois que passamos por isso. Por essa saída da zona de conforto, lá dentro da barriga da mamãe, para experimentar o mundo do lado de fora. É dolorido. É dolorido para tudo, desde respirar a abrir os olhos. Mas é por causa disso que nós crescemos. Se eu pego a jornada de cada um de nós desde o nascimento, nós vamos ter essa experiência. Uma experiência de zona de conforto, depois medo, e depois do medo, um universo gigante de aprendizado. Nós temos a zona de conforto, surge uma dificuldade, ficamos com medo, aprendizado e crescimento. É sempre assim, desde o nosso nascimento. E agora eu volto pro Rocky, a história do Rocky, que é uma própria metáfora para a história do Stallone. A história do Rocky é assim, ele é um lutador medíocre, muito medíocre, que recebe uma chance da vida de lutar contra um campeão, que é o Apollo Creed. O Apollo Creed resolve selecionar um lutador medíocre para fazer uma luta de desafiando o título, para ele se reinventar como lutador também. O Apollo ele queria fazer uma promoção, uma grande promoção. Ele era o campeão, queria fazer uma promoção envolvendo o sonho americano, a possibilidade de qualquer um crescer na vida. E ele pegou um lutador medíocre, que era o Rock, para ser o desafiante dele. Deu essa oportunidade. A primeira coisa que o Rock quis fazer foi não lutar, foi desistir, foi não lutar. O Rock queria ficar lá na barriga da mãe. E foi por causa do treinador dele, que é o Mike, que insiste que ele acaba resolvendo lutar. E essa é a jornada do Rock. E aí ele vai, luta, perde a luta. No Rock 1 ele perde a luta. Isso que eu acho fantástico. Porque o Rock 1 é a jornada de alguém que está aprendendo. Não é alguém que... É uma jornada de aprendizado. Só aprendizado. Não é alguém que aprendeu e já ganhou o prêmio por aprender. Não, é só aprendizado. Porque muitos filmes, todos os filmes têm essa jornada. Todos. Isso é a chamada jornada do herói. Mas em vários filmes o herói ele ganha um prêmio no final, ele ganha recompensa. No Rock 1 ele não tem uma recompensa, ele perde. É só o aprendizado. Então, você tem a zona de conforto, aí vem o medo, e depois do medo, que ele enfrenta um incentivo do mestre dele, que era o treinador dele. E sempre existe um mestre que nos incentiva na hora do medo. Sempre tem alguém que nos ajuda nesse momento. Depois do medo, você tem o cumprimento do desafio, a dor de enfrentar o desafio e aí o aprendizado. Então o aprendizado, ele sempre vem depois do medo. Sempre. Se você passa pelo medo, atravessa o desafio, você necessariamente vai aprender. Necessariamente. O grande problema é que quando estamos frente a um desafio, o nosso primeiro sentimento é o medo. E a vontade que a gente tem sempre é de voltar para a barriga da mãe. E por isso paramos.
por isso ficamos na tal zona de conforto. Deixamos de, de, de lutar por aquilo que seria uma oportunidade, porque o desafio te traz essa oportunidade. O desafio vai te trazer a recompensa. No caso do rock era ganhar o título mundial para quem era um lutador medíocre. Se ele tivesse desistido por conta do medo, não teria o aprendizado, nós não teríamos o filme, não teríamos toda a jornada do rock, que vai até os 6. E aí veja o seguinte, agora eu vou retomar aquilo que eu tinha falado antes sobre a jornada do rock até o rock 3, que é onde eu parei antes. E agora tu vai entender por que eu falei tudo isso. Muitos de nós conseguimos, aliás, muitos de nós não, todos nós nascemos, nós estamos aqui. Mas muito além de nascer, nós superamos várias coisas. Todos nós tivemos vários desafios ao longo da vida. Desde quando a gente, por exemplo, quando nós nos enturmamos na escola, arranjamos um amigo. É tudo um desafio na vida. O desafio de poder se enturmar, de poder aprender na escola. Desafio depois da escola de conseguir, quando os nossos pais, por exemplo, se mudam de um lugar para outro, de se enturmar de novo. A gente é criança, a gente tem muitos desafios. A gente não valoriza tudo que eles são, mas esses desafios eles aparecem desde a infância. E depois a gente vai crescendo e vamos tendo outros desafios quando arranjamos o primeiro emprego, quando conhecemos a primeira pessoa que nos interessa e queremos namorar. Tudo isso são desafios que a vida vai nos dando. E todos nós temos sempre a escolha. Nós sentimos medo quando o desafio surge e temos a escolha de voltar à zona de conforto em todos esses desafios. Mas o que acontece? Alguns dos desafios, e todos os desafios geram aprendizado. Quando nós passamos pelo medo, nós aprendemos. Qualquer desafio. Eu me lembro a primeira vez que o primeiro beijo, vocês lembram do primeiro beijo? O primeiro beijo que tu deu, que tu estava apaixonado. Lembram disso? O desafio que foi conseguir superar aquela barreira de todo aquele constrangimento quando tu está apaixonado e finalmente beijar. Mas eu aposto que muitos outros beijos deixaram de acontecer, talvez, não sei, por conta do medo de errar, milhões de medos, e aí você ficar na zona de conforto. É uma zona de estagnação, essa zona de conforto, é uma ilusão. E para falar em público é a mesma coisa. É o medo que eu mais vejo na vida das pessoas, porque eu trabalho direto com isso. Afinal, eu estou aqui porque, como eu sempre digo, o meu papel aqui é ajudar pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. Um bloqueio na tua vida é um desafio que você não consegue superar por conta desse medo. E por isso você fica bloqueado. Medo de falar. E esse medo de falar, ele não acontece só para quem é iniciante. Ele acontece em diferentes estágios da vida, eu já vou te mostrar isso. Mas o medo que você tem de, por exemplo, apresentar um trabalho quando você está na faculdade, de apresentar o TCC, ou de fazer uma apresentação de negócios numa oportunidade grande, é aquele medo que quer te trazer para a zona de conforto, que quer te fazer desistir.
É o mesmo medo que evita que você inove também. Você já fez uma coisa, deu certo, você não quer inovar. Você quer ficar na zona de conforto. Medo de errar, de se expor, de se reinventar para conseguir ir adiante. Esse medo, quando você passa por ele, você necessariamente aprende. E depois que você aprende, você cresce. E depois que você cresce, acontece o seguinte, o que sempre aconteceu na tua vida. Depois que você cresce, surge de novo outro desafio. Eu vou citar um exemplo de uma amiga minha. Tem uma amiga minha que é professora, anos professora. Para ela, ser professora foi algo que aconteceu de um modo assim, até onde eu sei, de um modo até tranquilo. Ela foi um desafio, é claro, como qualquer desafio, mas ela conseguiu vencer esse medo. E olha que interessante, ela se tornou uma excelente professora na área dela. E uma excelente profissional também. Ela dá aula na universidade, super reconhecida, já deu cursos fora da universidade, em vários lugares. Super bem. Mas o que acontece? Aí agora chegou a pandemia. E aí ela está se vendo na necessidade de ter que dar aulas perante uma câmera. E ela está bloqueada. Recusa inúmeros convites. Simplesmente não vai. O que aconteceu? O desafio de falar para a câmera, de ter que fazer isso que eu estou fazendo com vocês agora, para ela se tornou um medo, gerou um medo tão grande, que faz com que ela queira ficar na zona de conforto, que faz com que ela queira ficar só com o crescimento que ela teve até então. E isso impede ela de dar outro salto de crescimento. Então, os saltos de crescimento, eles só vão acontecer na medida em que você enfrenta esse medo. Para você aprender de novo, crescer mais um pouco. Agora, para outras pessoas, existem outras pessoas que crescem e que crescem tanto que acabam simplesmente se desmotivando a enfrentar os próprios desafios. Não é o caso dessa minha amiga, mas eu conheço vários colegas que vão muito bem nas suas carreiras e que até gostariam de fazer algo mais, até gostariam de dar um outro salto. E aí olha o que acontece. Essas pessoas, elas perdem, elas têm elas não querem sentir esse medo por um novo desafio. Simplesmente não querem, elas não querem experimentar o medo de um novo desafio. O sujeito, por exemplo, ele é um professor, ou ele é um líder numa empresa, e ele é convidado a dar aula na universidade, por exemplo, e ele gostaria, ele tem algo que faria com que ele gostasse, mas ele, sabe, ele tem um sentimento de, seria legal passar isso para alguém, mas ele acaba desistindo. E ele desiste porque ele não quer enfrentar esse medo de novo. Ele já passou muitas vezes por esse processo de medo e ele não quer mais enfrentar. E aí é similar ao Rock 3, que eu falava lá no início, quando ainda estava tudo escuro aqui. E eu ainda estava me achando aqui na escuridão com vocês. Ele perdeu o olho do tigre. A pessoa que chega e se desenvolve e cresce numa empresa, e chega a um cargo de liderança e depois recebe um convite, por exemplo, para dar aula numa universidade,
ou vê essa oportunidade e sempre teve esse sonho de também dar aula na universidade e desiste, geralmente porque ela perdeu o olho do tigre. Ela perdeu a determinação para enfrentar o medo. Ela desistiu. Game over. Ela desistiu de algo que ela sempre soube fazer, que é enfrentar o medo. E aí ela fica onde está. Ela para na zona de conforto. Esse é o destino de muitos. Então, pessoas, se tu quer, se tu realmente quer ir adiante e experimentar o crescimento, experimentar o sucesso, seja ele em que área você almeja, se é na tua profissão, se é na vida pessoal, é fundamental que você descubra um jeito de vencer o medo. Porque é só vencendo o medo que você aprende. E agora faltam 4 minutos para explodir a live. Hoje foi um pouco diferente, eu não consegui interagir do jeito que eu gosto de interagir com vocês. Fiquei eu falando o tempo inteiro, né? Mas, fazer o quê? Na ausência de luz, temos que dar um jeito, né? Foi o jeito que eu pude dar hoje aqui. Quando hoje eu percebi de manhã que estava sem luz, já desde o início, vocês acham que eu não senti uma vontadinha de ficar na cama? Vocês acham que a zona de conforto não estava boa? Não tinha uma cobertinha gostosa para ficar lá? Claro que sim. Mas e aí? E o meu compromisso com quem sabe que eu estarei aqui sempre às 7 horas da manhã? Onde está? Cadê o meu compromisso? Cadê o meu olho do tigre? As pessoas estão contando muitas vezes com esse momento. Hoje está frio, hoje está, talvez esteja faltando luz na casa de outras pessoas também. Talvez não tenha o número dos apóstolos, como hoje não teve. Mas e se vier uma pessoa? Se vem uma, e eu disse que eu vou estar aqui de segunda a sexta, eu vou estar aqui. Enquanto tiver bateria no meu celular, eu venho. Esse é o lance. O compromisso com aquilo que tu acredita te impede de sucumbir frente ao medo. Quando aquilo que tu vê como um valor superior é forte e bate no teu coração, pode vir o desafio que vier. Você vai sentir medo, é claro, mas de qualquer forma, o olho do tigre vai fazer com que você foque no aprendizado e no crescimento. Tanto teu, quanto daqueles que esperam algo de ti. Muito bem. Falta 1 minuto. A Milena disse na vida isso. Comprometimento. Isso aí. E sim, eu saí da zona de conforto hoje para estar aqui com vocês. E entreguei hoje o melhor que eu podia oferecer nesse momento. E isso dá um sentido de realização muito grande, pessoas. Amanhã será um dia com luz, eu espero. E eu preciso lembrar vocês de uma coisa. Hoje, às 6 horas da tarde e com luz, teremos uma live. Eu estarei numa live que vai acontecer no perfil da Camila. Vocês verão, vai estar no meu perfil também, é claro. Uma live para advogados sobre comunicação assertiva. Tá? Ela tem um perfil sobre direito tributário. Recomendo a todos que são do direito aqui.
e nos vemos lá às 18 horas. Muita comunicação lá.